Estamos aí, agora, momento, vamos entrar na palavra de Deus, né? Pastor aí que fez o evento agora semana passada, foi bênção de Deus, né? Superou a expectativa, né? E Deus será glorificado, né? Ajudou aí a muitas crianças, que apesar que dias, né, que as crianças já estavam embuchadas já de doce, mas foi bênção de Deus, nós temos que fazer a nossa parte, né? Independente de a criança ou não pegar, mas foi bênção de Deus, foi um culto ar livre, né? A gente fazia horas que não participava de um culto ar livre, né? Então não foi só distribuição de doce, mas da palavra de Deus também. Meus irmãos e amigos amados, vamos nesse momento entrar aqui na palavra de Deus, qual o Senhor assentou ao meu coração nesta manhã para juntamente nós compartilharmos. Está em Lucas capítulo 19. Vamos ler alguns versículos para que você medite nessa manhã, né? Que você faça a reflexão da tua vida, do teu momento com Deus. Vamos então estar lendo a palavra de Deus que diz no versículo 1, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e eu disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos, amados irmãos, nesta manhã nós estamos aqui diante dessa palavra tão poderosa, tão significante para nossas vidas, que quando nós em delitos, em pecados, nós andávamos, mas Jesus não olhou para as nossas fraquezas, Jesus não olhou para o pecado humano, Jesus não olhou para a posição humana, mas Jesus, ele veio, como diz a palavra, buscar e salvar o que se havia perdido. Nós outrora, meus amigos, irmãos, estávamos perdidos no mundo sem esperança. Nós estávamos num mundo de pecado, a qual muitas vezes nós olhamos para os lados, só vimos derrota, só vimos fracasso nas nossas vidas. Porque a nossa ótica humana, muitas vezes ela olha para o nosso lado. A nossa ótica humana só vê aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas quando o Senhor Jesus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, ele olhou para dentro do coração do ser humano. Por isso, meus amados, nesta manhã nós estamos aqui, porque Jesus um dia olhou para dentro de nós. Um dia Jesus olhou diferente para nós. Jesus não veio olhar com um olhar de condenação, dizendo, mas esse aqui eu não quero, aquele ali eu quero. Não, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que estava diante da ótica humana, fora do alcance de Deus.
porque nós olhando, meus irmãos, para dentro de nós, sem ter o conhecimento, sem ter a esperança de um dia Jesus entrar dentro de nós, nós tomamos decisões precipitadas, nós tomamos caminhos diferentes daquilo que Deus preparou para nós, nós tomamos posição em nossas vidas. Eu lembro que aos meus 13, 14 anos, eu tinha um amigo, nós andávamos sempre juntos, em tudo que nós ia fazer, nós estávamos juntos. E um dia eu perguntei para esse meu ando, eu disse para ele: olha, fulano, me diz uma coisa, quanto é que nós temos que pagar para a nossa salvação? Quanto é que nós temos que pagar para ir morar no céu? Ele, inocente, sem resposta, uma pergunta que eu fiz a ele. E essa pergunta, ela morou muitos anos dentro do meu coração. Aos 13, até os meus 20 anos, creio aí, 7, 8 anos mais ou menos, quando Jesus me encontrou pecador, me encontrou fora da presença dele, mas como Jesus veio buscar e salvar, Deus tinha plano em nossas vidas. E assim não foi diferente com esse homem chamado Zaqueu. Era um homem pecador, era um homem que defraudava a comunidade com seus impostos, homem que defraudava, querer sempre se beneficiar em cima da humanidade, do seu semelhante. Mas ele tinha uma curiosidade também, querer conhecer a Jesus. Ele tinha essa expectativa no seu coração de querer conhecer Jesus, mas não era ele, era o próprio Deus trabalhando na vida dele, para que ele se tornasse, subisse em cima daquela árvore, para que conhecer quem era este Jesus. Quem sabe ele tinha essa vontade, esse desejo também, por mais que ele sabia que na sua ótica humana estava fazendo as coisas certas, mas não, porque o diabo, ele cega o entendimento do ser humano, ele cega o entendimento do ser humano para não enxergar a Jesus, para não olhar para cima. Mas esse homem era de pequena estatura, como diz a palavra. Era um homem que não conseguia enxergar Jesus, mas eu creio que ele sentia o desejo de querer conhecer Jesus. Também conhecer, ter a esperança da salvação da sua alma. De quem sabe, meus irmãos, cansado desse mundo, cansado das coisas que estava fazendo, subiu naquela árvore. Mas não esperava ele que Jesus ia passar por ali e olhar para aquela árvore, olhar para cima, porque Jesus, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso dia a dia, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, ele conhece a nossa vida, como nós vamos proceder no dia de amanhã. E ele disse para Zaqueu: olha, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Meus amados, olhando para a palavra de Deus, nós vimos que houve muitos murmúrios através daquela pregação de Jesus, aquele convite que Jesus fez para Zaqueu. Houve muitas dúvidas no coração da humanidade, dizendo, quem sabe, mas quem é este?
que diz que quer posar na casa do homem pecador, homem defraudador, homem que enganava a multidão, homem que enganava as pessoas querendo se beneficiar, ganhar lucro em cima das pessoas. Quem sabe ele ouviu tantas coisas, que hoje em dia, se nós olharmos, quem sabe você está sendo criticado por alguma coisa. Você está sendo, quem sabe, sendo murmurado. Mas quem é esse? Que Jesus agora se torna uma pessoa que diz que Jesus entra na sua casa. E Jesus não somente quer entrar, fazer visita, não, mas Ele quer fazer morada. Você, quem sabe, diz, mas eu estou tanto tempo na igreja, estou atravessando uma multidão de dificuldade para vencer. Mas nessa manhã eu quero te dizer, Jesus não somente quer entrar e fazer uma visita para você, não, mas Ele quer fazer uma morada contigo. Ele quer pousar dentro do teu coração. Mas é necessário você, meu irmão, meu amigo, que está nessa tempestade, nessas ondas que se levantam contra a tua vida, nesse vento que sopra forte para te destruir. A multidão está impedindo Jesus de chegar. Esse vento está impedindo da tua bênção nesta manhã. Mas eu quero te dizer, tenha paz em Deus, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Jesus disse que hoje convém pousar na tua casa, porque este também é filho de Abraão. E se nós, sendo filhos de Abraão, nós temos a presença do Pai, nós temos a presença do Filho e a presença do Espírito Santo.